A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o evangelista Jackson Leal. Vim aqui falar sobre a palavra de Deus e vou colocar um tema interessante para vocês, que vocês até vão achar engraçado. O título, né? Vocês entraram nesse vídeo aqui por causa do título falando do rei Acabe, e não é mentira, realmente é isso daí mesmo que você viu no título. O rei Acabe era o rei mais frouxo de Israel. Irmãos, o rei Acabe, ele reinou do ano de 873 a.C. a 852 a.C. Vendo aqui na palavra de Deus, vamos meditar direitinho. Eu estou pegando aqui a Bíblia, né? Para poder estarmos olhando lá no livro de 1 Reis e vamos estar entendendo, né, sobre a questão que muitos falam sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi covarde, se escondeu na caverna, que ele fugiu. Muitos pregam isso em texto isolado, falando que você tem que deixar de ser covarde, você tem que parar de fugir, que você não pode se esconder na caverna e ficar falando isso, porque se você for estudar o texto mesmo lá em 1 Reis, no seu capítulo de número 18, você vai entender o porquê que Elias se esconde na caverna. Você vai começar a entender o porquê que Elias se escondeu para a caverna, sendo que, na verdade, aquele que foi, posso dizer mesmo com palavras, que quem foi o frouxo mesmo foi o rei Acabe. O rei Acabe que não se escondeu na caverna, né? Elias se escondeu na caverna. Porém, o rei Acabe, ele se escondia da sua própria postura de rei. Era um homem que era, como diz o ditado aí que o pessoal fala, era pau mandado, exatamente. Era pau mandado de Jezabel. Tudo que a mulher falava, aquele homem fazia e obedecia, e ele não tinha postura de rei. Jezabel praticamente dava todas as ordens das coisas e ele acabava seguindo. E por esses motivos que Elias acabou se escondendo na caverna. Então, já indo aqui para o texto, né, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no verso de número 17, estou aqui com a Bíblia para poder ler, para que eu não fale nada que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as escrituras sagradas. Vai estar escrito aqui: Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Para você ver como que Elias profeta, para você ver como que o servo de Deus, ele incomoda aqueles que não são crentes, aqueles que são ímpios. Você vê que aquele que tem a presença de Deus, ele causa perturbação em outros povos. Por isso que já vem aqui logo no início o rei Acabe falando a Elias que ele era o perturbador de Israel. Eu gosto, é assim mesmo. Verso 18: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, né? A gente sabe que o rei Acabe, ele era a sua descendência ali, ele era de lá de Samaria, aonde era uma cidade também que a gente sabemos que era corrompida por deuses estranhos. E aqui agora no verso 19 vai dizer: agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, essa passagem aqui ela é bem conhecida, onde desce o fogo do holocausto, né? Aonde Elias, ele desafia os profetas de Baal, eles desafiam os profetas de Azera, aonde tem 450 profetas de Baal e 400 de Azera, ou seja, 850 profetas que comiam da mesa de Jezabel, que viviam no pecado, no erro, no engano, servindo aos deuses estranhos, a Baal, a Baalins e todos aqueles deuses que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Esses eram os deuses que serviam. E ali Elias, naquele momento, ele lança um desafio. Ele fala que aquele, né? Vamos ver quem é aquele profeta, qual que é o verdadeiro Deus, aquele que fosse o verdadeiro Deus iria responder quando cada um clamasse ao seu Deus. Então a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal, eles se reúnem ali,
começa a clamar ao Deus deles, eles começam a invocar os deuses dele, começam a gritar, reclamar ali, fazer aquela barulheira, reclamando que o Deus não estava, toda aquela bagunça acontecendo, eles estavam até se cortando ali, foi aquela bagunça toda e Deus não respondeu nada. Profetas de Azera também não foi diferente, toda aquela bagunça também, clama a Deus ali, clama aqui, clama ali, aí eles já começam a ficar nervoso porque Deus não responde, e eles se cortam tudo e toda aquela confusão e Deus não responde nada. Aí vem Elias, prepara todo o holocausto, a Bíblia vai dizer que ele coloca um pouco de água em volta de um rego que tinha no holocausto, prepara a lenha, coloca até água na lenha, coloca 12 pedras simbolizando as tribos de Israel, as 12 tribos, e ali ele clama ao Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai clamar a Jeová, e naquele momento ali, Deus responde com fogo que desce do céu, aleluias, consome todo o holocausto, e ainda vai dizer que aquele fogo ainda lambeu toda aquela água que estava naquele rego. Naquele momento, todos tiveram que presenciar o Deus de Elias. E a palavra de Deus, ela vai ser clara, que naquele momento ali, aqueles profetas de Baal e de Azera são todos mortos à espada, todos mortos à espada. Então você vê, Elias estava sozinho, Jezabel já tinha mandado caçar os profetas. A palavra de Deus vai dizer que o mordomo Obadias tinha escondido 100 profetas, 50 para um lado, 50 para o outro, mas naquele momento Elias, ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Naquele momento estava ali rei Acabe e estava ali presente os profetas de Baal, os profetas de Azera. Elias estava sozinho. Sabe o que é um crente sozinho no meio assim do monte de pessoas lhe acusando, pessoas te afrontando, pessoas de frente de você te desafiando o seu Deus? Naquele momento era Elias, e Elias ele fez o desafio e Deus respondeu, aleluias, com o fogo que desceu no holocausto. Então naquele momento, o que rei Acabe foi fazer? Ele, de vez de tomar a sua postura de rei, ele foi falar com Jezabel. Ele que era o rei, ele que tinha que tomar alguma atitude, alguma decisão. Porém, rei Acabe, ele se contaminou com a sua esposa, com Jezabel, com deuses estranhos, ele acabou se corrompendo. Ele já não era um Deus, um rei que agradou a Deus, e ele ainda vai se contamina ainda por toda aquela luxúria, todos os manjares da vida, tudo aquilo que Jezabel fazia, sacrifícios e holocaustos para Baalins, para deuses estranhos. O rei Acabe se corrompia cada vez mais, e você vê que ele não tomava postura de rei. Tudo ali parece que Jezabel tomava uma decisão. Então eu vou confirmar isso ali no livro de 1 Reis, no capítulo 18, capítulo 19, a gente leu 18, agora no próximo capítulo, no 19, no verso de número 1, vai dizer, o tema diz, Jezabel ameaça Elias. Aí vem o problema, porque que Elias se esconde na caverna. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Parte A do versículo, vou pausar aqui, ou seja, Acabe foi chegar em Jezabel e contar tudo que Elias tinha feito. Que fofoqueiro. Por que ele não tomou uma decisão de rei? Por que ele não fez alguma coisa? Não, ele vê aquela cena, não faz nada, vai lá para sua esposa Jezabel, vai chegar em Jezabel, vai falar tudo que Elias fez. E você entende que aqui vai dizer na parte B, e como totalmente matara todos os profetas à espada, ou seja, rei Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, ou seja, foi contar sobre o holocausto, foi contar que o Deus de Elias desceu ali naquele momento, o fogo no holocausto, consumiu tudo aquilo ali, Deus de Elias respondeu
os profetas de Baal foram mortos, os profetas de Azera foram mortos. Tudo isso o rei Acabe foi contar para Jezabel. E no versículo 2 vai dizer: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: me façam os deuses e outro tanto, e se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, em outras palavras, ela queria a morte de Elias, que Elias fosse morto igual os deuses, igual os profetas de Baal. Versículo 3: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Verso 4: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, naquele momento, o profeta Elias, ele sente uma tristeza, ele estava sozinho. Naquele momento, naquele desafio do holocausto, ele estava sozinho, de frente, rei Acabe, todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera, o servo de Deus estava sozinho. Você está diante da posição sozinho é difícil, porque ele já sabia que os outros profetas, amigos de Elias, têm sido mortos. Outros profetas tinham sido mortos. Então Elias estava sozinho. Agora mandam caçar Elias. Elias já sabia que ali não ia ir muito longe. Ele chega naquele momento ali, ele se para de pé, debaixo de um pé de uma árvore, e ali ele vai falar com Deus um desabafo. E aí depois disso, Elias, ele corre para a caverna. Por que ele corre para a caverna? É um lugar onde ele queria se sentir sozinho, para ter um momento de descanso, um momento de paz, um momento de reflexão. Sabe quando você está com muita informação na cabeça e você precisa de um tempo para poder refletir? Você precisa de um tempo para entender muito o que está acontecendo? É o que aconteceu com Elias. Então muitos condenam Elias como covarde, porque ele se escondeu, porque ele fugiu na caverna. Não, mas ninguém lê o que Elias fez ali diante do holocausto. Ninguém fala que ele desafiou 850 profetas sozinho, diante de um rei que podia ter mandado matar ele naquele momento. Os soldados poderiam ter matado Elias. Aí ninguém fala desse detalhe, desse desafio que Elias teve. Ele estava sozinho, não tinha ninguém para ajudar ele. Deus, ele responde descendo fogo no holocausto. Mas chega um momento que Elias já tinha passado por muita prova. Elias estava numa missão ali, numa batalha sozinho, e não é fácil caminhar sozinho. Então ele chega um momento que ele está cansado, ele está fadigado, ele precisava de parar um pouco para refletir sobre as coisas, esfriar a cabeça. Então quem foi covarde não foi Elias. Elias não foi covarde, não, bem pelo contrário, porque a palavra de Deus vai dizer que Elias sai da caverna quando ouve a voz do Senhor. E lá na caverna, nesse momento, Deus, ele chama Elias e manda ele ali, ele ungir Eliseu. Eliseu, filho de Safate, aleluia. E Eliseu estava lá apacentando os bois. Então Deus, ele fala com Elias para poder ungir Eliseu em seu lugar. Ou seja, Deus entendeu. Ele só falou para Elias: o que você está fazendo nesta caverna? Mas Elias saiu. Era o momentinho que ele precisava. Agora a gente vê que o rei acaba de ser um covarde. Ele não era digno de ser rei, não. Um homem que, além de fazer todas as iguarias do mundo, Jezabel, tudo que ela falava, o rei Acabe aceitava. Tudo que ela falava, ele aceitava. Então, ou seja, era um rei totalmente corrompido. A mulher falava algo, ele ia lá e queria atender. Tudo que a mulher falava, ele ia lá e ia fazer. Então o rei Acabe foi o rei mais frouxo que teve em Israel. Tiveram péssimos reis de Israel, mas Acabe, para mim, é o pior deles. Tanto de ser corrompido pelas coisas do mundo, como da questão de um rei que nem assume a postura de rei. Esse é frouxo mesmo. E é uma situação triste de você ver isso daí. E Jezabel mesmo foi a mesma que, quando ouviu que Nabote estava morto, porque
quiseram comprar a vinha de Nabote. Nabote se recusou de vender a sua vinha. Quem que foi dar ordem? Quem que foi dar ordem a Acabe para tomar conta da vinha de Nabote? Foi Jezabel, a mulher com pensamento totalmente maligno, uma das piores mulheres que pisou ali em Israel. Dava ordem de tudo, só pensamento maquinando mal, e o homem obedecia. Tudo que ela falava, ele ia lá fazer. Um homem sem discernimento nenhum. Não tinha postura de rei. E você vê como é que é. Esse sim era o rei mais frouxo que teve. Esse sim é sinônimo de covardia. Eu vejo muitos pregadores falando de Elias covarde que se escondeu na caverna. Que Elias foi covarde. Elias foi um homem valente, desafiar 850 profetas de Baal. Então você vê como que Jezabel, aquela mulher era terrível. Era terrível. E ali o rei Acabe acabava seguindo tudo aquilo que ela falava. Não vou entrar muito no assunto, né, da questão da vinha, mas eu queria deixar ressaltado isso, porque que Elias também se escondeu na caverna. Por que que Elias se escondeu? Porque ele foi desafiado e naquele momento ali, foi o momento que ele precisava de uma pausa. Quem na vida, no dia a dia, não está passando por uma situação em que ela quer parar e no monte orar, só ela e Deus, falar: Senhor, estou só pela misericórdia. Eu não estou aguentando mais, Deus, estou passando por uma situação difícil. É normal. Quantas vezes você não vai na igreja clamar a Deus, ou você entra no seu quarto em secreto, se prostra de joelho e fala: Senhor, tá difícil essa luta. Assim foi Elias, só que ele se escondeu na caverna porque era um lugar seguro, porque estavam atrás dele. Não é que Elias já estava se entregando ali, ele queria sim que outra pessoa assumisse o lugar dele. Mas porém depois dali ele continua a sua batalha. Porque Deus tem falado ainda tem obra para você fazer. E ele foi para cima. Então Elias, ele teve o seu momento ali de fraqueza, de dificuldade, né? De fragilidade, mas ele reconhecia que Deus era Deus. Não é à toa que uns momentos antes ali no holocausto, Deus tem respondido poderosamente, descendo aquele fogo que consumiu o holocausto todo. Então fiquem com essa mensagem sobre Elias. Quando for falar de Elias, não fale que Elias foi covarde. Lembre dessa passagem do holocausto, que Elias foi forte em enfrentar. E quem tem sido covarde foi Acabe, que tudo que aconteceu, ele corria para Jezabel e contava. Ah, vinha, Nabote não quer vender a vinha, vou contar para Jezabel. Ah, aconteceu isso, eu vou contar para Jezabel. Tudo que aconteceu, ele contava para Jezabel. Ele nunca tomou atitude de rei. Nunca tomou a atitude da postura de um homem de dar ordem ali sobre Israel. Não, bem pelo contrário. A única coisa que ele fez foi se corromper cada vez mais e foi um dos piores reis de Israel. Não teve projeto de melhoria para nada, só se corrompeu com mal, só apoiou a destruição e toda a contaminação, toda a corrupção, tudo de ruim deixou tomar conta daquele lugar. Esse foi o rei Acabe, um dos piores reis mencionado na Bíblia. Esse daí não é exemplo para ninguém, mas Elias sim, ele é exemplo. Teve um momento de fragilidade dele, um momento de tristeza, mas ele se esconde na caverna, ele entende que ele tinha que continuar a obra, e depois daquele momento mais na frente, tentar, olha, eita glória, olha que coisa extraordinária e poderosa. Tentaram matar Elias, tentaram correr atrás de Elias para matar ele, mas não conseguiram, porque a própria palavra de Deus vai dizer que quando Elias ele vai lá e unge Eliseu, Eliseu é ungido como sucessor de Elias, e mais para frente vai dizer que quando Eliseu pegou a capa de Elias, aleluia, quando ele subiu, que ele foi transladado, Elias simplesmente sumiu do mapa, ou seja, Elias não conheceu a morte. Deus entendeu a situação de Elias, não deixou que tocasse nenhum fio só de cabelo do profeta Elias. Ele foi transladado, e por mais que toda aquela Israel corrompida, Acabe ou Jezabel, quisesse ver a morte de Elias, eles não viram a morte de Elias. Bem pelo contrário, a morte do rei Acabe
E a morte de Jezabel foi uma das piores mortes, humilhados. O rei Acabe mesmo morreu de frente de uma fonte de água, onde os animais tomavam água, onde ele estava todo machucado, ensanguentado, e os cachorros lambiam o seu sangue. Ou seja, um rei foi morto durante uma batalha e foi parar ali perto de um tanque onde as prostitutas tomavam banho, ou seja, morreu totalmente envergonhado, sem honra nenhuma. Isso é o que acontece com aqueles que desafiam a Deus. Mas Elias, que foi firme e temente, teve um momento de fragilidade. Deus não permitiu que tocasse um fio só de cabelo de Elias. Foi transladado, foi conhecer o Deus Altíssimo, aleluias, e não conheceu a morte. Esse foi Elias. Esse sim foi servo de Deus. Então esse daí não foi covarde não. Antes de você falar que Elias foi covarde, leia bem essa mensagem que está lá no livro de Reis, lê tudo direitinho lá em 1 Reis, para que você não possa cometer erros e falhas. Lê ali o capítulo 18, 19, que é bem onde citei esses detalhes. Tá bom, igreja? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, medite na palavra. O vídeo é só para ajudar, mas aonde você vai aprender mesmo é lendo as escrituras. O intuito do vídeo aqui é passar um esclarecimento, alguma dúvida, alguma coisa, mas se você não seguir aqui, tem que seguir. Não fica só pensando em pregação de internet, não, porque a palavra de Deus mesmo fala: conhecereis a verdade vos libertará. Medite na palavra. Ouviu uma pregação na igreja? Leia a palavra para confirmar. Viu esse vídeo, gostou? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, mas deixa seu comentário aí e leia a palavra, porque é aqui que está a verdade, é aqui que está a salvação. Louvor é bênção, mas o que salva é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia e fiquem na paz do Senhor Jesus.